Bom dia, então, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar nossa aula de eletrônica 3. Então, hoje vamos falar então sobre uma certa aplicação, né, de amplificadores operacionais, né, que são duas aplicações principais. Nós vamos ver na aula de hoje e na próxima aula. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como a gente pode utilizar os amplificadores operacionais para a gente fazer uma fonte de tensão, tá? Uma fontezinha, tá? Um regulador de tensão, ok? E na próxima aula nós vamos ver como a gente faz uma fonte de corrente. Tá? Fonte de corrente também transmissão de sinais em corrente, tá? Que também é bem importante, vocês veem lá em instrumentação também. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma fonte de tensão? Tá? Então vamos lá, fonte de tensão. Fonte de tensão é um circuito, né, no nosso caso aqui eletrônico, tá? Que ele vai ser responsável por receber uma tensão de entrada não regulada. Tá? Ele vai pegar uma tensão não regulada, pode ser, por exemplo, a saída de um retificador com filtro capacitivo. Tá? Então, na saída temos a tensão alternada na entrada do retificador, e na saída nós temos uma tensão que ela faz isso aqui, né? Ela tem um pico aqui, ela desce, daí tem um pico, ela desce. Então, ela tem uma oscilação de tensão em cima da tensão de saída do retificador, tá? Então, como é que a gente faz para tirar esse ripple, né, essa oscilação de tensão? Tá? Digamos que a gente queira uma tensão constante e mais baixa aqui. Então a gente pode utilizar esse circuito que a gente vai ver hoje na aula, tá? Então é um circuito que vai regular essa tensão, tá? Geralmente essa tensão ela é constante, tá? Então nós queremos uma fonte, por exemplo, de 5 volts. Por exemplo, o carregador do celular da gente, geralmente é 5 volts, 5,1 volts, tá? A fonte do notebook aqui, por exemplo, essa fonte do meu notebook aqui é uma fonte de 19 volts. Então, tem um circuito que vai manter essa tensão constante, tá? Claro que no caso específico da fonte do notebook e a fonte do carregador do celular são fontes chaveadas, tá? São fontes comutadas, que acabam tendo uma eficiência maior. Aqui nós vamos acabar fazendo fontes que são para potências bem pequenas, né? Potências menos de 5 watts, 1 watt, por ali. Então, são potências bem pequenas, onde, por questão de custo, por questão de não ter comutação, né, não ter tanto ruído de comutação, acaba que vale a pena utilizar uma fonte, como é que se diz, uma fonte linear, né, com componentes lineares, ok? Beleza? Então, nesses casos, vale a pena utilizar uma fonte linear com transistores e amplificador operacional, que nem a gente vai ver hoje, tá? Geralmente ela é constante, mas eu posso ter uma fonte também com tensão alternada, tá? Posso ter tensão alternada. Não é o caso agora, a gente não vai ver tensão alternada. Fonte para tensão alternada não vai ser agora, tá? Ok? Então, uma fonte, pessoal, geralmente ela é composta por um sistema de controle, tá? Então, a gente tem a parte da fonte mesmo, né? Como se fosse a planta, o processo que a gente quer controlar, que no caso é o regulador de tensão em si. Esse regulador, ele geralmente, ele vai pegar essa tensão e vai produzir a tensão constante na saída. Só que, geralmente, para fazer isso, ele tem um processo de realimentação, tá? Tem um controlador, tá? Tem um sensor no meio. E esse controlador, ele vai atuar na planta, geralmente a planta vai ter alguma maneira de eu pegar e mudar algum parâmetro dela, tá? No caso dessa planta que nós vamos ver agora, nós estamos, na verdade, mudando o ganho, tá? Então, por exemplo, se nós queremos uma tensão constante e aqui a tensão da entrada ela oscila horas entre 15 volts e hora 10 volts, e eu tenho aqui, ó, 5 volts na saída, então nessa hora aqui, ó, como está entrando 15 e saindo 5, eu tenho um ganho de 1/3, tá? E quando eu tenho 0,33, né? E quando eu estou aqui nesse ponto, o meu ganho de tensão é 0,5. Então, na verdade, o que nós fizemos? Nós mudamos o ganho da planta, tá? Nós mudamos o ganho da planta. Ou, pensar de outra maneira, nós temos uma planta fixa e a gente muda a entrada da planta, né? Como a gente tinha lá em eletrônica 2, nós tínhamos um amplificador que ele tinha um ganho fixo, tinha uma entrada e uma saída, né? Então, quando a gente varia a entrada, vai multiplicar pelo ganho e vai ter uma saída maior. Então, essa entrada não é a própria tensão aqui, no nosso caso, né? Ela vai ser um outro sinal que a gente vai ter que entrar na planta, tá? Para fazer a regulação, tá? Que nós já vamos ver como a gente faz, ok? Então, como é que funciona esse sistema aqui? Você deve estar vendo lá em alguma disciplina de controle, tá? De sistemas de controle, sistemas, análise desses sistemas lá, é visto esse diagrama de blocos aqui, que é bem comum, tá? Aqui não é G10, aqui é H10, tá? Então, o sinal de referência,
como é que começa esse processo? Nós temos aqui um sinal de referência, tá? Ou chamado também de set point, tá? Que é uma tensão, no caso da fonte, é a tensão que eu quero na saída, tá? Seria a minha tensão na referência. Então, eu vou pegar essa tensão na referência e vou comparar, tá? Então, aqui vai ter um subtrator, fazer uma comparação com o sinal de saída, tá? Esse sinal de saída é medido através de um sensor, tá? Nós já vamos ver como é que funciona esse sensor também, tá? Esse sensor, ele pode ter ganho ou não, ele pode ter um ganho unitário, tá? Então, ele vai só passar reto aqui e vai ter alguma filtragem, alguma coisa assim, tá? Ou só vai modificar o ganho. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma fonte que trabalha com 100 volts. Então, no meu controlador, eu não vou entrar com 100 volts nele, eu vou entrar com 0 a 5. Então, eu vou pegar esse sensor aqui, vai ter um ganho de 1 sobre 20, que vai dividir essa tensão aí para entrar um sinal menor. E a minha referência aqui vai ser 5, tá? Também, que vai comparar com 1,5 quando tiver tudo certo, tá? A diferença entre o que eu quero e o medido me dá o sinal de erro, tá? Esse erro vai entrar num controlador e quando o erro for 0, esse controlador vai ter que colocar aqui na saída o valor exato da ação de controle na planta que dê a tensão correta na saída, tá? E esse controlador também, ele rejeita, a gente chama essa palavra, né, de rejeita distúrbios, né? Por exemplo, no caso de uma fonte, quando entra carga na saída ou sai carga, a tensão vai mudar, tá? Porque ele está... isso aqui é o equivalente a, por exemplo, tu tá com... por exemplo, aqui tu tá numa subida e aqui tem tu tá com o teu carro aqui, ó. Tá, isso aqui é para ser um carro, tá? Uma janelinha aqui. Ele tá subindo aqui, ó, na ladeira, tá? Então ele tá acelerado, tá? Tá numa segunda marcha ali com o pé no fundo, tá? Tá todo acelerado. Então ele tá fazendo força para vencer esse distúrbio aqui, que é a inclinação, tá? Agora, se essa inclinação pegar e sumir, por acaso, sim, por exemplo, eu tô todo acelerado, assim, eu pisei na embreagem, o que que acontece? Meu motor dispara, né? Por quê? Porque eu estou colocando toda aquela energia no carro ali, o motor está colocando energia na caixa, nas rodas para subir a ladeira, e daí sumiu esse meu distúrbio, que era a minha inclinação. Então, o que vai acontecer? A minha rotação vai disparar, tá? Vou ter problemas. No caso aqui, seria, por exemplo, a tensão de saída seria equivalente à nossa rotação. Então, por exemplo, se eu estou subindo aqui e aumenta a inclinação, provavelmente a minha velocidade vai cair, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Quando entra a carga, geralmente a tensão cai, tá? Então, é assim a mesma coisa. Então, quando cair a tensão, ela vai vir para cá, e daí o medido menos a referência menos o medido vai me dar um valor aqui que é maior que 0. Então, esse controlador vai largar um valor maior e vai corrigir a planta, tá? Ok? Então, esse é um sistema genérico, né, de um processo de controle, que pode ser, no caso, um regulador de tensão, tá? Beleza? Então, essas aí são algumas das... Deixa eu ligar. Beleza. Tranquilo. Pessoal, vou ter que... O carrinho ali parece uma geladeira. Ficou feliz dizendo que tá louco. Então, isso aqui é um processo genérico, tá, pessoal? Eu vou mostrar agora, então, como é que seria o circuito que nós vamos estudar agora, tá? São dois tipos de reguladores, ou fontes de tensão, que nós vamos ver agora. A primeira delas é o regulador série, tá? Regulador série e depois o regulador paralelo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui está o nosso circuitinho, tá? Então, vamos ver quais são as partes dele. Aqui na entrada, nós temos a nossa tensão Vin, que é uma tensão não regulada, que vai oscilar entre o valor máximo e mínimo, ok? E aqui na saída, nós temos a carga, tá? Que está ligada, que é uma resistência, tá? Trabalhando com uma carga resistiva, tá? Uma carga RL. E aqui nós temos nosso circuito. O que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, entre a tensão de entrada e a tensão de saída, nós temos um transistor bipolar aqui, ó, tá? Por isso que o nome é regulador série, porque o transistor aqui, o TBJ, transistor bipolar de junção, ele está em série com a carga, ok? Então, se aqui, por exemplo, eu tiver meus 15 volts e eu quero 5 volts na saída, esse transistor bipolar vai assumir essa diferença, ele vai ficar com 10 aqui na tensão VCE dele, tensão coletor-emissor, tá? E se essa tensão aqui for para 20 volts? Bom, daí esse coletor-emissor tem que assumir a diferença, ele vai ficar com 15 volts para manter a tensão na saída constante, ok? Como que ele faz para assumir essa tensão? Aqui eu fazia essas correções, tá? Ele faz como? Ele pega e compara
uma referência que ela é gerada, tá? Como é que eu faço para gerar essa referência de tensão? Eu uso, por exemplo, um diodo Zener, tá? Então, eu pego essa tensão não regulada aqui, ó, tá? E passo por um circuitinho Zener, tá? Que vai pegar e vai produzir aqui uma tensão constante, tá? Daí a pergunta é, tá, mas por que então não pego a carga e ligo direto no Zener aqui, ó? Tá? Pego essa carga aqui que eu quero regular a tensão e ligo direto no Zener, coloco um Zener de 5 volts e alimento a partir dali. Tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque para mim fazer a regulação, eu preciso ter um Zener compatível com a potência de saída. Então, se eu quiser uma potência aqui ó, de 10 watts na saída, por exemplo, 5 watts, eu vou precisar de um Zener muito grande. Tá? Vou precisar de um Zener muito grande. E se eu quiser, e além disso, se eu quiser variar a tensão, eu teria que vir aqui e trocar o Zener. Tá? E nesse caso aqui, nós vamos ver que não precisa trocar o Zener para trocar a tensão. Dá para trocar esses resistores aqui. Tá? Então, aqui ó, é como se fosse uma tensão de referência, tá? Que nós vamos gerar. Essa tensão não é exatamente igual à tensão de saída, nós já vamos ver. Tá? E aqui ó, nós temos o que eu chamei de VM, porque é a tensão medida. Tá? Então, esse divisor de tensão aqui ó, é como se fosse o nosso sensor. Tá? Aqui é um HDS. Então, é o nosso sensor. Então, nós estamos ó, medindo a tensão de saída com um divisor de tensão e comparando. Tá? Então, o amp-op, eu chamei de comparador, ele está comparando, mas ele está trabalhando com realimentação negativa. Tá? Como é que eu sei que é realimentação negativa? Porque aqui é fixa a tensão e eu estou pegando a tensão de saída e jogando para a entrada pelo terminal negativo. Então, ele tem realimentação negativa. Tá? Então, como é que esse circuito funciona? Gerei uma tensão de referência, comparei com o valor de saída medido. Digamos que eu tenha botado aqui um Zener de, por exemplo, 2,5 volts. Tá? Coloquei os dois resistores iguais aqui, 10K e 10K. Então, se aqui tiver 5 volts, aqui no meio vai ter quanto? 2,5. Tá? Então, 2,5 com 2,5 vai dar uma diferença de zero. Tá? Não vai ser bem zero, por quê? O que vai acontecer? Essa tensão aqui, ó, ela vai ser 1 milivolt abaixo do que esse 2,5. E 2,5 menos esse outro cara aqui vai dar uma diferença de 1 milha aqui. Vezes o ganho diferencial aqui, que é muito grande, ele vai dar uma tensão aqui, ó, tal que vai aplicar em cima desse circuito composto por esse resistor e a base, e vai colocar a corrente suficiente para que esse transistor aqui regule na tensão correta. Tá? Ele vai tentar igualar essa tensão com essa. Ok? Então, essa tensão aqui, ela vai ser tal que, quando aqui tiver praticamente igual, vai ter, na verdade, um curto-circuito virtual aqui dentro, tá? E vai fazer com que essa tensão aqui de saída seja exatamente 5. Tá? Olha que beleza. Que beleza. Então, o amp-op aqui, ele está como sendo um subtrator amplificador, tá? Só que com um ganho AD muito grande. Tá? Então, ele força o curto-circuito virtual através de um transistor bipolar. Tá? Então, o transistor bipolar, ele tem, o transistor bipolar, ele tem a função de pegar e amplificar essa corrente aqui, que vai ser gerada por essa tensão Vamp, que é a saída do amplificador, tá? E vai produzir uma tensãozinha aqui que é amplificada, então, pelo ganho beta do transistor bipolar, tá? Que tem que ser um NPN nesse caso aqui. Tá? Beleza? Então, é bem simples a ideia. Tá? E daí, o que vai acontecer? Esse amp-op, ele pode ser alimentado pela própria tensão de entrada. Tá? Então, esse veinho, ó, ele vem aqui, ó, porque para alimentar o amp-op eu preciso ter uma tensão constante nele, né? Só que se ela oscilar um pouco, não tem problema. Tá? Oscilar de 10 para 15 volts não tem problema. Ela não pode passar da tensão máxima, tá? Que geralmente é uns 18 volts por ali. Vai depender do amp-op. Então, eu pego e alimento o amp-op direto pela tensão de entrada. Tá? E como eu quero trabalhar todo mundo com tensão positiva, eu pego e aterro esse amp-op aqui, trabalha com uma tensão mais VCC e zero, tá? Uma fonte de tensão assimétrica. Tá? E é comum aqui no VCC a gente colocar também um capacitorzinho chamado capacitor de desacoplamento. Tá? Capacitor de desacoplamento que ele serve para, quando eu precisar a minha carga aqui variar abruptamente, eu vou pegar e ele drena a corrente
rápido aqui, porque tem as resistências dos fios aqui, né, que acaba interferindo um pouquinho. Tá? Então esse capacitor aqui fica na faixa aí de uns 100 nano, tá? Bem pequenininho. Tranquilo? A ideia não é complicada, né? A ideia é bem tranquila. Nós vamos ver agora toda análise matemática, tá? Vai ser duas análises. Análise completa, que eu vou fazer para vocês, e depois análise simplificada, tá? Dúvidas do aspecto geral desse circuito aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então, uma das principais vantagens que já dá para citar, né, é que quanto mais corrente eu precisar aqui na saída, a única coisa que eu preciso aumentar de capacidade de condução de corrente é o transistor bipolar, tá? Porque toda a corrente passa por ele, tá? E esse transistor aqui, pessoal, esquenta muito. Se eu tiver com 20 volts aqui, ó, e trabalhando com 1 ampere, tá? 1 ampere, então eu vou ter 5 watts na saída. 5 volts vezes 1 ampere, 5 watts. E aqui tem 15 volts em cima do transistor bipolar, com 1 ampere vai dar 15 watts. Então eu estou trabalhando com 5 watts na saída e 15 no transistor bipolar. Tá? 15 watts num transistor, pessoal, e isso aqui esquenta muito, tá? Porque o transistor é pequeno. Então 15 watts num volume pequeno acaba fazendo com que a temperatura aumente muito. Então tem que colocar dissipadores aqui enormes em cima desse transistor bipolar. Tá? E o beta varia de acordo com a temperatura, né? Como? O beta varia com a temperatura, né? O beta varia com a temperatura, com ponto de operação, tudo. Então, na hora de fazer o projeto, a gente tem que considerar também o beta mínimo, tá? Em função da temperatura. Tem que sair lá do datasheet. Tá? Tranquilo? E também aqui, como quando o beta diminui, para manter a corrente, né, eu preciso fornecer corrente suficiente na base, né? Se o beta cair, a corrente da base tem que aumentar, né, para compensar. Daí vai chegar um ponto que o Amp-Op também não vai conseguir fornecer toda essa corrente. Tá? Então o Amp-Op também tem que fornecer. Ah, mas aqui vai ser 1000 amperes. Sim, 1000 amperes, só que se for, por exemplo, 50 mil amperes, o Amp-Op, dependendo do tipo do Amp-Op, não vai conseguir fornecer. Tá? Vai depender do modelo. Tá? Tranquilo? Então vamos lá, vamos tentar equacionar esse circuito aí e mostrar que acontece isso, né? Que a tensão vai ser... Qual que é a relação, por exemplo, entre a tensão do Zener e a tensão de saída? Tá? Então vamos lá, vamos ver as equações que nós temos aí. Primeiro, temos que... O que é a tensão de saída? A tensão de saída é a tensão em cima destes resistores aqui. Tá? Então, ela é... Eu tenho que fazer o paralelo série desses circuitos aqui, desses resistores aqui, vezes a corrente de saída. Tá? Que é essa corrente IO, que é controlada pelo Amp-Op. Tá? Aqui, daria para ter feito uma simplificação, que eu, depois, em alguns casos, até faço, que essa corrente aqui ela é aproximadamente zero, porque esses resistores aqui são bem maiores do que o resistor de carga. Tá? Mas eu considerei tudo aqui para ficar o mais completo possível. Tá? Então, eu vou fazer, como aqui, pessoal, não entra corrente, tá? Aqui também não entra corrente, então simplifica bastante a análise. Então, eu vou fazer o série desses dois aqui, ó, R1 mais R2, em paralelo com RL. Tá? Então, é o produto aqui dividido pela soma. Tá? RO vezes R1 mais R2, RO mais R1 mais RL. Então, essa é a tensão de saída. Tá? O que é a corrente de saída, que é essa corrente aqui? Ó? Ela é beta mais 1, né, vezes a corrente da base, que é essa corrente que vai aqui para cima, né, que sai do... IB é a mesma coisa que a corrente do Amp-Op. Tá? Então, vai ter uma vezes a corrente da base vindo aqui e vai ter beta vezes IB vindo aqui. Tá? Então, beta IB mais IB vai dar beta mais 1 IB, que é a corrente de saída, que é a corrente do emissor, na verdade. Tá? Corrente do emissor. Beleza? Depois, o que é a corrente da base? Tá? A corrente da base é a corrente nesse resistor aqui. Ó. Tá? Então, se a gente olhar, essa corrente da base, ela é... Nós temos aqui ó, o Vamp, então é como se fosse um circuitinho assim. Ó. Vamp, aqui nós temos o RB, tá? Então, esse aqui é o Vamp. Aqui é o nosso RB. E aqui nós temos a queda de tensão da base, né, que é o VBE. E aqui nós temos, na saída, aqui, ó, o VO. Tá? Que eu vou considerar como uma fonte de tensão, né? Porque a gente está só somando a tensão, né? Então, se fazer isso aqui é a corrente da base, tá? IB. Então, é só fazer uma malha aqui dentro, tá?
Por isso que, como eu coloquei VO, né, pessoal, porque aqui se fosse a gente considerar a resistência aqui na saída, né, daí eu teria que considerar essa equação aqui, né, que depois vai acabar, nós vamos acabar jogando aqui dentro, tá? Mas por enquanto fica assim, tá? Se aqui tivesse uma resistência, né, pessoal, não tem, né, nesse caso, mas se tivesse, aqui não estaria passando IB, né, aqui estaria passando beta mais 1 IB, tá? Por isso que ela apareceria refletida para o circuito da base com beta mais 1, que nem era lá em eletrônica 2, tá? Então, não tem essa resistência, e botei fonte de tensão aqui, daí simplifica a análise, tá? O que é a tensão de saída do amp-op, pessoal? Que é essa tensão aqui. Ela é o ganho diferencial, né, do amp-op, que é o ganho AD, que ele é muito grande, tá? Então, o AD, ele tende ao infinito, tá? Vocês já devem ter visto onde é que a gente vai chegar aqui. Nós vamos fazer toda a análise e depois vamos fazer o AD tender ao infinito e ver o que sobra lá na saída, tá? Isso aqui eu fiz na análise do amplificador inversor na primeira aula, tá? Na primeira aula eu fiz isso. Depois que a gente viu a análise por curto-circuito virtual, aqui vai ser a mesma coisa. Fazer a análise completa e depois por curto-circuito virtual, que vocês vão ver que vai ficar bem mais simples. Tá? E, por última equação que a gente precisa é a tensão da tensão medida, que é essa tensão aqui, ó, VM, que é a tensão de saída, que aparece em cima do R2 aqui, né, que é a tensão aqui em cima, é só um divisor de tensão, tá? Beleza? Então, tá. Então, vamos fazer a análise. O que é a análise, pessoal? Nós queremos isolar a tensão de saída, tá? Queremos a tensão de saída aqui, tá? Quanto que ela é aqui. O que nós temos de entrada aí? Nós temos o Vin e temos a tensão do Zener, que é uma entrada também. Então, elas vão ter que aparecer em função ou do Vin ou do VZ, tá? Como se fosse o ganho, né, do circuito, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que nós podemos fazer? Vamos pegar, nós queremos VO, né? Então, nós precisamos de uma equação que tem VO aqui. Tá? Que a primeira que aparece é essa aqui, tá? Então, nós vamos começar a jogar uma equação dentro da outra aí para ver o que vai aparecer, tá? Então, como essa aqui tem VO, nós vamos pegar essa equação aqui, ó, analisando a equação da tensão de saída, vamos pegar essa equação aqui e vamos jogar aqui dentro desse ó, tá? Por quê? Porque daí ele vai ir lá e essa equação vai depender de IB, tá? Mas o que vale o IB? O IB vale esse cara aqui, ó. Tá? Que vai depender desse cara aqui, ó. Daí o que é o VAMP? O VAMP é esse aqui, daí esse aqui vai lá dentro. Daí o que é o VM? O VM é esse cara aqui que vai aparecer lá dentro. E assim vai. Vamos jogando uma equação dentro da outra. Tá? Então, jogando o IO lá, vai ficar uma equação assim, né? No lugar desse IO aqui, ficou esse cara aqui. Tá? Daí, no lugar desse IB, nós vamos jogar esse termo aqui, ó, tá? Dentro do lugar do IB. Tá? Então, simplificando, vai ficar aqui, ó. Okay? Tá crescendo essa equação, hein? Tá crescendo. Tá? Daí depois nós temos ainda o VAMP, tá? Que é essa tensão aqui. Nós vamos jogar aonde? Aqui dentro. Tá? Então, jogamos esse cara lá dentro. Cresceu mais um pouco a nossa equação aí. Tá? Ela ficou aqui, ó. Tá? O que mais? Nós temos agora o nosso VM, que tá aqui, ó. Tá? Então, nós temos que jogar esse VM lá dentro também. Tá? Então, vamos jogar lá dentro. Fica cada vez maior essa equação aí. Tá? O que nós queremos? Nós queremos o VO. Então, nós temos que tentar isolar o VO nessa equação aí. Onde é que tem VO? O VO tem aqui, ó, aqui e aqui. Então, nós temos que tentar jogar tudo que tem VO para o lado esquerdo, para simplificar essa equação. Tá? O que eu fiz? Eu peguei primeiro, já que tem um RB aqui, eu peguei esse RB e passei para o outro llado. Tá? Ficou VO-RB aqui. Então, esse termo aqui ficou solto dentro do parênteses aqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o mínimo aqui dentro, tá? Tirar o mínimo que tem um R2 aqui, tá? Então vai ficar R1 mais R2 e daí faz o mínimo aqui, tá? R1 mais R2 dividido por 1 aqui vezes o termo de cima, tá? R1 mais R2 vezes esse cara aqui dá esse próprio termo, que é esse termo aqui, tá? Esse termo vem para cá. E R1 dividido por 1 aqui vai dar esse termo aqui, tá? Então vai ficar esse termo aqui mais esse aqui vezes R1 mais R2. Então eu botei em evidência aqui. Mais R2, AD, VZ, menos VB, VBE, menos VO, tá? Então tá. O que dá para fazer agora? Dá para cancelar esse R1 mais R2 com aquele R1 mais R2 lá. Tá? Então daqui a gente vai para o próximo slide e vamos continuar com essa equação. Tá? Se vocês verem aqui é a mesma coisa. Ó. Vou voltar um slide. Ó. VORB, VORB.
Opa, aqui ficou beta mais 1 vezes esse termo aqui, mais vezes, né, RO sobre RO mais R1 mais R2. Tá tudo ali. RO, R1 mais R2. Tá? Então, seguimos na nossa saga de tentar isolar o VO aqui. Tá? Isolar esse VO aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esses termos aqui, ó, tá? Tem que multiplicar esse termo aqui para dentro, tá? E esse termo aqui para dentro também, tá? Para tentar isolar esse VO, tá? Colocar em evidência, né? E tentar colocar ele em evidência para... tem que soltar ele dali para poder passar para o outro lado, tá? Lembrando que tudo isso aqui, pessoal, está multiplicado por esse termo aqui, ó. Então, eu peguei só a parcela de baixo aqui, ó, e passei para o outro lado, tá? Já que tudo isso aqui é um produto, ó, porque aqui está vezes, tá? Vezes isso aqui, ó. Então, é tudo um produto só, tá? Tudo um produto. Então, eu peguei a parte de baixo e passei para o outro lado, né? Para tentar tirar as frações daí, né? Fica mais fácil. Então, aqui está o produto, ó. RO mais R1 mais R2. Aqui continuou o RO aqui, ó. Então, eu coloquei ele aqui, tá? Vezes o beta mais 1, que continua aqui, tá? Beleza? Então, agora sim, nós vamos pegar esse cara aqui, ó, e tentar tirar esse VO daqui, ó, né? Tirar esse VO daqui. Então, o que eu fiz? Que mudou dessa etapa aqui? Eu só peguei e... RO... Esse termo aqui, ó, eu peguei e multipliquei para dentro, ó. Então, esse R1 mais R2 eu multipliquei por aquele VO. Fiz isso aqui, ó, tá? Então, ficou menos R1 mais R2 aqui, ó, tá? E daí botei um parênteses aqui e coloquei o VO aqui fora, tá? O VO está aqui fora. E quem mais que tinha VO? Esse menos AD aqui, ó, que ficou aqui, ó, tá? Vezes R2. Tá? Ficou aqui. Os outros termos, esses dois termos aqui não tem VO, então eu continuei com eles aqui, tá? Eles ficaram aqui, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar esse termo aqui, ó, e passar para o outro lado, tá? Então, foi o que eu fiz, ó. Peguei beta mais 1 vezes RO, beta mais 1 vezes RO, vezes esse cara aqui em parênteses, só que como tem um menos e um menos, ele passa para o outro lado e fica mais, ó. Tá? Vezes VO, então eu botei o VO aqui em evidência. Tá? Tudo aqui em evidência, ok? Como eu quero VO, então vou pegar e passar dividindo para o outro lado. Tá? Então ficou algo assim. Ficou beta mais 1, RO, esse termo aqui, ficou aqui em cima, e aqui só passou dividindo. Tá? Então, essa, pessoal, é a nossa tensão de saída, tá? Completa, com todos os termos aí simplificados. Tá? O que nós podemos fazer agora? Tá? Como o nosso ganho diferencial é muito grande, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um limite, tá? Fazer o ganho tender ao infinito. Tá? Então, onde é que tem o ganho AD? O ganho AD está aqui, ó, e está aqui, ó. Tá? Tem mais algum lugar? Não tem. Então, está nesses dois termos ali, tá? Então, eu só vou pegar e multiplicar esses termos e deixar as parcelas isoladas do AD. Então, vai ficar esse cara aqui vezes isso e tudo isso aqui vezes aquilo lá. Então, eu separei em termos, ó, tá? Termos assim. E aqui embaixo também, ó. Peguei tudo isso aqui, multipliquei para dentro e ficou dois termos isolados. Esse termo aqui, ó, e esse termo aqui, tá? Então, esse termo aqui, ó, da esquerda de cima, tem AD. Esse outro termo não tem a parcela do AD. Na de baixo também, ó, esse termo aqui não tem AD. E nesse termo aqui tem um AD, tá? Então, lembrando o seguinte, os termos que não possuem um AD são muito pequenos e podem ser desprezados. Tá? Por quê? Porque o AD vai tender ao infinito. Então, essa parcela aqui vai ficar muito grande. Tá? E essa parcela aqui também vai ficar muito grande. Tá? Então, nós podemos simplesmente pegar e eliminar esse termo aqui. Eliminar esse termo aqui. Tá? Isso é a magia que acontece quando eu tenho um ganho muito grande. Tá? Na hora de fazer o limite, eu posso remover os termos pequenos. Tá? É por isso que é tão fácil de analisar com Ampiop. Tá? Então, sobrou o quê? Sobrou só esses termos aqui. Tá? Que daí eu posso cortar vários. Ó. Corta o beta, corta o RO e corta o ganho diferencial. Tá? Então, com um ganho muito grande em cima e embaixo, ele tem o AD, eles vão se cancelar. Tá? Então, ficou assim. Isso aqui é a nossa tensão de saída. Tá? Simplificando ainda. Então, a nossa tensão de saída, ela depende de quem? Depende da tensão do Zener e do R1 e do R2. Tá? O que significa quando eu cancelo esses termos aqui? Ó? Eu cancelo esses termos. Significa o quê?
significa que o beta não influencia a tensão de saída. Tá? Desde que não sature nada, né, pessoal? Não pode saturar, estou na região linear. Tá? E o mais importante aqui, ó, o mais importante, a carga, tá? A carga não influencia na tensão de saída, tá? Correto? Porque se eu tenho, por exemplo, uma fonte de tensão assim, ó, e aqui tenho, isso aqui é V, e aqui é RO, se eu trocar o RO, a tensão não pode mudar. Tá? Então, a tensão numa fonte de tensão não depende da carga. Tá? Então, aqui é isso aí também. Ó. O RO foi cancelado aqui. Tá? Então, o RO não interfere na tensão de saída. Perfeito? Isso é uma fonte de tensão. Tá? Conseguimos o que nós queríamos. Nós queríamos um circuito onde eu vario a resistência de saída e a tensão não varia. Tá? Ela está regulada. Tá? Ela é uma fonte de tensão. Tranquilo? Então, isso aqui é a matemática envolvida aí no meio para que essa fonte gere uma tensão constante. Tranquilo? Do real para baixo, tranquilo. Tá? É uma lida aí. aqui mostrando no slide é chato mesmo. Tem que fazer na mão. Tá? Tem que fazer uma vez na mão. E mesmo que não vá ocupar nunca na vida, mas é um desafio que o cara tem que. É tipo escalar montanha, essas coisas que o pessoal faz, né? Para dizer que consegue. Né? Então tem que fazer, para dizer, não, eu consigo fazer isso aí. Isso aí é difícil, mas eu consigo. Esse tem que ser o objetivo. Como tudo na vida, né? Tudo na vida é assim. Então tem que se considerar como um desafio. Isso aí, tá? Tranquilo? Certo. Então, aquela é a análise completa, né? Mas nós vamos fazer, na prática, a gente vai fazer a nossa análise simplificada, né? Que é o que essa carinha feliz aqui representa, né? Ela é uma análise mais fácil, né? Não precisa fazer tudo aquilo. Botou uma carinha feliz. Tem uma carinha feliz ali, tá? Então, para que serve aquela análise complicada lá? Aquilo é para mostrar que funciona, tá? Mostrar toda a matemática, né, de que ela é matematicamente viável, tá? Então, aquilo, pessoal, a gente faz uma vez na vida. Então, eu sugiro que vocês façam aquilo ali. Peguem o caderno um dia ali, pegam e façam aquilo ali. Mas no dia a dia, assim, nos exercícios, a gente não vai fazer aquilo, tá? A gente vai fazer essa análise simplificada, tá? Que é a análise por curto-circuito virtual, que nem a gente já fazia antes, tá? Então, olha o que nós vamos fazer. Aqui, ó, vai acontecer que, como tem realimentação negativa, tá? O que vai acontecer? Essas duas tensões aqui elas vão ficar iguais, tá? Então, digamos que aqui nós temos um Zener de 2,5 volts, tá? Que nem eu já tinha falado antes. E aqui eu tiver resistores de 10K e 10K, tá? Então, por exemplo, se aqui tiver uma tensão de 4 volts, vamos começar por baixo, 3 volts aqui, tá? 3 volts dividido por 2 aqui, devido ao divisor resistivo igual, né? Então, aqui nós teríamos, 3 volts teria 1,5 volt. E aqui nós temos 2,5. Então, 2,5, ele vai fazer uma subtração, 2,5 menos 1,5, ele vai dar 1 volt. 1 volt vezes esse ganho muito grande, e ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a corrente da base. Tá? Vai aumentar a corrente da base, vai aumentar a corrente do emissor, ele vai jogar mais corrente para essa resistência e a tensão vai subir. Tá? Então é aquela análise que eu fiz um dia lá da análise por realimentação positiva e negativa. Então, supondo que isso aconteça lentamente, tá? Na prática é nanosegundos, tá, pessoal? Isso acontece também, só que é em nanosegundos. Aqui a gente está fazendo de uma maneira como se fosse lenta, mas não é. Tá? Então, 2,5 menos 1,5 vai dar 1 volt vezes um ganho muito grande. O ganho vai dar uma tensão Vamp um pouquinho maior. Essa tensão maior aumenta a corrente da base, aumenta a corrente do emissor, aumenta a tensão de saída. Digamos que a tensão agora foi para 4 volts. Tá? 4 volts ela é medida aqui e vai dar uma tensão agora de 2 volts. Tá? Então, 2,5 menos 2 vai dar 0,5. 0,5 vezes o ganho infinito também vai dar um valor de amplificador grande. Então, ele vai subir mais um pouquinho, mas já vai subir mais devagar. Porque antes era 1 vezes o AD, agora é 0,5 vezes o AD. Tá? Então, aumentou um pouquinho mais a tensão do amplificador, aumentou a corrente da base, aumentou a corrente do emissor, vai aumentar a tensão de saída. Então, aqui foi, digamos, para 4,5. Tá? 4,5 passou pelo divisor de tensão, aqui vai ter 2,25.
Então, 2,5 menos 2,25 vai dar 0,25 vezes o ganho, aumenta as correntes, aumenta a tensão de saída. E assim vai indo, cada vez mais devagar até chegar nos 5 volts. Tá? Quando for 5 volts aqui, tá? Que nunca vai ser exatamente, né? Vai ser aqui, ó, 4,99999, tá? Quantos 9 vai ter aqui? O suficiente que isso aqui menos aquilo dê vezes o ganho de a tensão correta na saída, tá? Só que esse processo acontece naturalmente, tá? Então esse número aqui é tão próximo de 5 que a gente diz que é praticamente 5, tá? Beleza? Então a tendência é que essas duas tensões se igualem, tá? Então como é que a gente faz para fazer essa análise por curto-circuito virtual? Só igualar as duas tensões. Aqui é VZ e aqui é VM, tá? O VZ é a tensão do Zener e a tensão VM é a tensão do divisor resistivo aqui. Então é VO vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá? Ok? Então, eu só vou fazer o quê? Eu vou só igualar a tensão de saída aqui do circuito, tá? Só um pouquinho aqui que eu lembrei de uma coisa aqui, pessoal. Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e isolar o VO, tá? Então, eu isolei o VO, passei tudo para o outro lado, dividiu, chegamos na mesma equação, tá? Então, bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Vamos só voltar no slide anterior só para ter a sensação, né? Então, era ou tudo isso aqui, tá? Ou tudo isso aqui, ou essa análise aqui, ó, que são 3 linhas, né? Essa linha nem precisava, né? Podia ser direto aqui, né? 3 linhas de análise. Bem mais simples, né? Barbadinha. Barbadinha. Tá? Então, o circuito ele pode parecer complicado, né? Pode parecer complicado aí, mas é bem tranquilo de fazer, tá? Então, isso aqui é para chegar na equação final da tensão de saída, tá? Só que, como eu falei, isso aqui é verdade se nada saturar aqui no meio, se o amp-op não saturar em tensão, né? Se não faltar corrente, se o beta aqui não cair muito, se esse Zener continuar ligado e assim por diante. Então, vamos ver agora as restrições, tá? Aqui eu só coloquei que o capacitor de desacoplamento é geralmente em torno de uns 10 nano ali para desacoplar a tensão da entrada do amp-op, tá? Então, agora, restrições. Tá? Quais são as restrições para esse circuito funcionar adequadamente? Que são bem importantes. Tá? Então, primeira coisa. Esse circuito, pessoal, ele é um circuito rebaixador de tensão. Tá? Então, a tensão de entrada ela tem que ser sempre maior que a da saída. Tá? Se a gente fizesse um Kirchhoff por fora aqui, ó, nós teríamos a tensão VCE. Tá? Saindo desse ponto, fica assim, ó, menos VIN mais VCE mais VO igual a zero. Tá? Então, a tensão de entrada ela tem que ser a tensão de saída mais a tensão coletor-emissor aqui. A tensão do transistor. Tá? Essa tensão VCE ela tem um valor mínimo e máximo. Tá? Máximo vai depender do tipo do transistor, mas pode ser a tensão que vocês quiserem, 20, 30, 40, 600 volts, a tensão que vocês quiserem. Tá? Agora ela tem uma tensão mínima também, tá? Que geralmente varia em torno de 0,2, 0,5, 1 volt, dependendo do tipo do transistor. Então, eu tenho uma tensão mínima. Então, digamos no pior caso, pegamos um transistor bipolar de 1 volt, e aqui é 5 volts na saída, nós precisamos no mínimo 6 volts aqui na entrada para conseguir regular a tensão. Tá? Então, tudo depende do transistor do coletor emissor. Aqui, tá? Então, VIN, né, tem que ser maior do que VCE, VCSAT, né, mais a tensão de saída que eu quero. Tá? Tem que ser maior que a tensão de saturação mais a tensão de saída. Ok? Depois, esse amplificador operacional ele também tem que colocar uma tensão aqui para fazer com que tenha corrente. Tá? Então, o Vamp ele tem que ser maior que a queda nesse resistor, mais do que o VBE e mais do que a tensão de saída que está aqui. Tá? E a gente sabe que o Vamp tem limitação. Tá? Ele depende da tensão de alimentação dele. Tá? Depende daquele VOM, né, que é a tensão do output swing, é a tensão máxima do amp-op, tá? Que eu chamei aqui de VO máximo. Então, Vamp fica entre 0 e VO máximo. Tá? Na verdade, não é bem 0, né? Tem um VO mínimo aqui, porque ele está aterrado aqui, então aqui vai ser 1, 2 volts se for um amp-op normal e 0 se for um rail-to-rail. Tá?
Então, aqui, lembrando, ó, como o VCC ele é igual ao VIN, então o VIN é o próprio VCC do amp-op, tá? E um VIN é não regulado, devemos considerar a tensão mínima de entrada, tá? Por quê? Porque imagina que ele está com a corrente máxima na saída. Então, aqui ele vai estar com a tensão no amplificador máxima, tá? Para conseguir ter corrente na base e alimentar a saída. Então, ele está no pior caso e não tem tensão no amplificador. Né? Então, temos que considerar que o VO máximo é igual à tensão mínima, tá? Que vai ser o VI mínimo menos 1,2 volts, se for um convencional, e igual o VO máximo igual ao VIN se for rail to rail. Tá? Isso aí é bem importante, senão ele vai saturar a tensão e não vai conseguir regular. Tá? Corrente de saída do amp-op também tem que ser dentro do valor nominal, né, do amp-op, que vocês encontram lá no datasheet dele. Tá? Nem todos os amp-ops é claro essa informação a corrente máxima de saída. O que geralmente tem, em vez de a corrente nominal, é a corrente de curto-circuito. Tá? Se eu curto-circuitar a saída aqui do amp-op, qual que é a corrente máxima? Dá uma ideia da corrente. Tá? Pode ser, ou geralmente se coloca um valor um pouco menor que essa corrente de curto-circuito. Tá? Alguns é tem um gráfico lá que mostra quais são as correntes em função da tensão. Tá? Depois eu posso mostrar. Então, esse amp tem que ser limitado menor que o máximo. Tá? Então, analisando as correntes então no amp-op. Aqui, ó, eu vou assumir que, só para simplificar, pessoal, como esses dois resistores aqui, pessoal, eles são resistores para a gente medir a tensão de saída, tá? Eles, geralmente a gente coloca um valor alto, tá? Maior que 10K, 20K, 50K de resistência. Tá? Por quê? Porque eles estão aqui só para medir a tensão, então não se deve drenar muita corrente aqui, porque senão diminui ainda mais a eficiência da fonte. Tá? Então, esses resistores são altos, tá? Daí, então, a corrente pode ser aproximadamente zero, tá? Porque aqui vai estar na ordem de K e esse aqui vai estar na ordem de ohms. Então, essa corrente a gente despreza, tá? Então, quanto que é a corrente de saída do transistor bipolar? Eu posso aproximar, então, por sendo aproximadamente VO sobre RL, tá? Por quê? Porque tem essa parcelinha aqui que a gente desprezou, por isso que eu botei o aproximado, tá? E quanto que é a corrente da base, tá? A corrente da base do transistor bipolar. Ela também é aproximadamente o IO, que é a corrente de saída, dividido pelo beta. Tá? Por que eu botei aproximado? Porque aqui teria que ter um beta mais 1. Tá? E eu botei só beta para ficar mais simples. Tá? Então aqui é a corrente de saída dividido pelo beta. Tá? Então, quanto que é a corrente do amplificador? Tá? Então, no lugar desse IO aqui, eu vou substituir isso aqui dentro. Então, a corrente do amplificador operacional, ela é VO sobre RL vezes o beta, tá? Então, nós temos que considerar qual que vai ser a corrente máxima do amp-op, tá? Ela vai ser, o VO é fixo, vai ser quando eu tiver a corrente mínima, quando eu tiver a resistência mínima e o beta mínimo, tá? Porque tudo isso aqui, ó, quanto menor o denominador, maior vai ser a corrente, tá? Então, essa aqui é a corrente máxima do amp-op, tá? Isso aqui tem que ser limitado, ela tem que ser menor do que a corrente nominal, tá? Então, isso aqui, pessoal, na verdade, é um teste que a gente faz no início, né? Eu tenho que saber, já ter escolhido o meu transformador bipolar, ter visto qual que é o beta, ter visto qual que é a carga e calculado a corrente máxima. Se a corrente máxima aqui for maior do que a corrente do amp-op que eu já escolhi, para o projeto, não dá para seguir, tá? Eu tenho que, ou posso fazer duas coisas, ou trocar o amp-op, pegar um que tem corrente maior, ou pegar um transistor bipolar que tem um beta maior também, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Se saturar em corrente, não tem o que fazer. Beleza? As tensões, tá? Então como é que eu faço para analisar? Aqui, ó, nós temos a tensão do amp-op, tá? De saída, tá? Então, qual que é a tensão nesse ponto? Eu tenho que somar todo o caminho da corrente aqui, ó, tá? Então, é o Vamp mais a queda de tensão do resistor, mais VBE, mais a tensão de saída, tá? Fica um circuitinho assim, né? Uma fonte, que é que nem aquele que eu fiz antes, né? Uma fonte, o Vamp, resistor, fonte, aqui, e a fonte de saída, tá? Então, aqui ó, é o meu Vamp, tá? Que é a tensão nesse ponto. Então, o Vamp é a soma da queda de tensão no resistor, do VBE e da tensão de saída, tá? Esse cara aqui, ó, então, ele tem um valor máximo. Ele não pode passar do valor máximo. Tem que ser
O Vamp máximo tem que ser menor que o VO máximo, que é um parâmetro do Ampiop, tá? Então, daqui eu tiro o valor do meu RB, tá? No resistor da base. Então, isso aqui é uma restrição, tá? Que tem que ser seguida, tá? Eu pego e passo tudo dividindo para o outro lado e isolo o RB, tá? Se eu colocar um RB muito grande, a queda vai ser muito grande, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui é fixo, tá? Esse aqui é fixo, esse aqui é fixo. Então, quem pode variar? A corrente e eu posso escolher um RB diferente. Então, escolhendo se eu escolher um valor muito grande e a corrente aumentar, ele vai saturar a tensão. Então, esse RB tem um valor máximo, tá? Tem que ficar abaixo disso, tá? Teoricamente, eu poderia colocar um resistor de RB zero, tá? Porque acaba que a corrente da base é limitada pela resistência da carga, né? Então, acaba que pode ser um valor bem pequeno aí que não tem problema, tá? Beleza? Então, isso são as restrições para a saída aqui, para a corrente, para a tensão do Ampiop, tá? E depois nós temos a geração de tensão de referência constante, tá? Que é a partir dela que a gente gera a tensão de saída, tá? Que é através desse Zener aqui, tá? Então, lembrando que a tensão do Zener, pessoal, não precisa ser igual à tensão de saída, tá? Porque eu posso, por exemplo, colocar uma tensão qualquer aqui, tá? E daí ajustar o R1 e o R2, que é muito mais fácil, né? Tem muito mais opção de resistor do que de Zener, tá? Então, como que eu escolho a tensão do diodo Zener? Qualquer valor onde a tensão do Zener seja menor do que a tensão de saída, tá? Depois de escolher o Zener, eu ajusto o R1 e o R2 para tensão de saída desejada, tá? Bem tranquilo, ok? E como que eu escolho o RI, tá? Que é o resistor de entrada aqui. Como é que faço para escolher este resistor? Então aqui eu tenho que, na verdade, fazer a polarização desse diodo Zener, tá? Como é que eu faço? A polarização do diodo Zener. Então, aqui eu peguei da aula de eletrônica 1 lá e coloquei aqui para fazer uma revisãozinha, tá, pessoal? Revisão, eletrônica 1, tá? Então, o que é um diodo Zener? Ele é um diodo que ele é feito para trabalhar na região de corrente reversa, tá? Então, aqui nós temos com corrente negativa e tensão negativa em cima dele, tá? E eu vou começar a aplicar uma tensão nele e não vai ter corrente. Não tem corrente até que ele chega na tensão VZ, onde ele começa a conduzir. Então, a corrente vai conduzir nesse sentido, tá? É uma corrente reversa, tá? E daí tem alguns parâmetros do diodo Zener que eu quero relembrar com vocês, tá? O diodo Zener, ele tem uma corrente mínima aqui, que é chamada de corrente de joelho, tá? Que é a corrente onde, a partir dessa corrente, ele começa a conduzir de fato, tá? Então, abaixo dessa corrente, o Zener está praticamente desligado, né? Um circuito aberto. Quando passar dessa corrente, ele está numa região onde a tensão não varia mais muito. Então, ele está já numa região que ele está regulando melhor a tensão, tá? Nesse ponto aqui, ó, é medido qual que é a impedância do Zener, que é quanto de tensão variou para o quanto de corrente. Essa impedância é chamada de Z, né, de impedância, o outro Z é de Zener, e o K é de joelho, né, a tradução do inglês para o português, né, que é kni, começa com K, né, kni, tá, que é joelho em inglês, tá. Então, seria a impedância de joelho, quando ele começa a conduzir. E essa impedância geralmente é grande, pois vou mostrar no datasheet, é 400 ohms para mais, tá? Então, é como se ela ficasse em série com essa fonte equivalente do Zener, e ela prejudica a regulação, tá? E não vai ficar constante a tensão nesse ponto aqui, porque se eu tiver mais ou menos corrente, essa tensão muda, tá? E a tensão total é a soma das duas, tá? Daí eu vou começar a aumentar um pouquinho mais a corrente, ele chega até aqui no meio da curva, que é a corrente quando ele foi testado, tá? Que também está no datasheet, que também tem uma impedância. Essa impedância nesse ponto aqui já cai bastante, fica entre 1 e 10 ohms, tá? Uma impedância bem menor. Então é nessa região aqui que a gente trabalha, tá? Mais ou menos no meio aqui da curva, tá? Então, aqui tem alguns parâmetros que eu tirei de uma tabela aqui, ó, que alguns desses diodos Zener nós temos no laboratório. Então, aqui, ó, nós temos a tensão do Zener, ó, por exemplo, um Zener de 5.1 volts, que é a tensão típica aqui, ó, tá? Então, é a tensão Zener, lembrando que é esse arroba aqui. Esse arroba, em inglês, a gente chama de at, né, que significa em. Então, é 5.1 volts em IZ.
Quanto que é o IZ? IZ é esta corrente aqui, que é a corrente de teste. Tá? Então, com 49 mili, vai dar 5,1 volts. Tá? Na corrente de teste, ele tem uma impedância série de 7 ohms. Tá? 7 ohms. Na corrente de joelho, ele tem uma impedância de 550. Tá? Tá? Que é, na corrente de joelho é 1 mili. Tá? Então, de 49 mili para 1 mili, varia muito a impedância. Então, a gente tem que trabalhar aqui, ó, tá? Porque tem uma impedância menor, então ele regula melhor a tensão. Tá? Aqui eu coloquei o que significa cada uma dos parâmetros aqui. Tá? Isso aqui é da aula lá de eletrônica 1, tá? Só revisão. Ok? Depois vocês podem dar uma olhadinha com mais calma. Então, o Zener, pessoal, ele é usado para fazer regulação de tensão. Tá? Então, aqui ó, nós temos um circuito clássico aí que a gente utiliza para regular a tensão de saída numa carga quando eu tenho tensão variável na entrada. Tá? Então, aqui fica mais ou menos fixa a tensão em cima do VZ, tá? Naquela tensão VZ. E quem é que absorve as variações de tensão quando esse cara variar? Quem absorve a variação de tensão é o RI. Tá? Em cima desse RI vai ficar o RS, que nem eu chamei lá em eletrônica 1. Tá? Aqui eu chamei de RI porque no circuito lá tá RI. Tá? Então esse circuito aqui ó, eu pode ter uma carga na saída ou não. Tá? No nosso caso, o que é essa tensão de saída? Aqui está entrando no terminal positivo do amp-op, tá? Que é o VZ aqui, lembram? E aqui é o Vamp. Okay? E aqui vai entrar o VM. Tá? Então, dessa comparação aqui vai sair o Vamp que vai lá para a base do transistor bipolar. Tá? Então, aqui não vem corrente. Tá? Não tem corrente entrando no terminal positivo. Então, é simplesmente esse circuito aqui, tá? Sem mais nada. Okay? Então, considerando que a tensão de entrada é maior que VZ, esse Zener ele tem que ficar a corrente nele tem que ficar entre a mínima e a máxima. Tá? A mínima, para ele regular, se ele ficar muito perto da mínima, ele não regula direito a tensão. E se ele ficar muito no máximo, ele vai queimar. Tá? Então tem que ficar mais ou menos ali no meio. Tá? Lembrando que a corrente máxima é dada pela potência máxima do Zener, tá? Que também é um parâmetro. Geralmente Zeners são na faixa de meio watt, 1 watt. Tá? 5 watts também tem alguns Zeners desse tipo. Tá? E a corrente mínima, a gente não deixa muito próximo do mínimo. Então, é interessante deixar em torno de uns 10% ali da corrente máxima. Tá? Então, equacionando esse circuito aqui, considerando que esse VF está variando, tá? Variando em cima de um valor médio aqui, né? Então, quanto que é a corrente do Zener? Ela é a corrente da resistência. Então, é VF, que está aqui, menos VZ sobre RI. Tá? Então, essa é a corrente do Zener. Quanto que é a corrente mínima? Quando é que eu vou ter corrente mínima? Quando eu tiver a tensão mínima na entrada e quando eu tiver a resistência máxima. Tá? Daí eu vou ter a corrente mínima. Lembrando que isso aqui eu não projetei ainda o RI. Então, o RI ainda pode ser considerado um valor de projeto. Tá? Então, isolando o RI, eu tenho um valor superior para o RI. Tá? Então, eu vou pegar o VI mínimo menos o VZ dividido pelo IZ mínimo. Tá? E quando que eu vou ter a corrente máxima no Zener? Quando eu tiver a tensão máxima na fonte, menos a tensão de saída, e quando eu tiver a resistência mínima na entrada. Tá? Daí eu vou ter a corrente máxima no Zener. Tá? E daqui vai sair meu RI mínimo. Tá? Então, essa é a faixa de valores de resistência de entrada que eu posso usar para que o meu Zener fique ligado numa faixa boa de operação. Tá? Ok? Então, ele tem que ficar dentro dessa faixa. Uma sugestão é fazer a média dos dois. Tá? A média dos dois. Ou ainda, na prática, uma coisa interessante fazer é tentar ficar um pouco mais perto do mínimo, até para o Zener não esquentar tanto. Tá? E essa resistência RI também não esquentar tanto. Tá? Beleza? Então, isso aí é só revisão aí para ver como é que o Zener funciona. Okay. Tranquilo? Dúvidas daqui do Zener? Lembravam ainda como é que funcionava ainda? Não lembrava. Eu tô fazendo eletrônica 1 também, então. Não, o Tarsis está na ponta da língua. Tranquilo. Foi esses dias que ele viu. Tá. Tranquilo? Então vamos fazer um exemplo aí bem rapidinho aí, temos tempo. Vamos fazer um exemplinho para fixar bem este conteúdo. Tá, deixa eu parar a minha apresentação aqui. Tela inteira.
Estão vendo a tela aqui? Sim. Estão vendo a tela, beleza. Então tá, aqui nós temos um exemplo, ó, o que nós queremos fazer? Dimensionar a tensão de saída para uma tensão aqui de 5 volts na saída. Tá? Quero que aqui na carga tenha 5 volts. Temos um amp-op aqui com 5 mA, tá, de corrente nominal, corrente não posso passar de 5 mili, tá? Ele é rail to rail, ok? A tensão de entrada, ela pode variar entre 10 e 15, saiu lá de um retificador, provavelmente, ficou entre 10 e 15. A resistência de carga, aqui na saída, varia de 10 ohms até circuito aberto. Tá? Então, pode ir de 10 até circuito aberto. O transistor, ele tem um beta mínimo de 200, de saturação de 0,5, VBE de 0,7. E o Zener, pessoal, nós temos que escolher um da tabela aqui. Tá? Então, temos Zeners de meio watt e Zeners de 1 watt. Tá? E escolher a corrente mínima do Zener, 10% da corrente máxima. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para projetar esse circuito aí? Tá? E é bem tranquilo. Então, primeira coisa, podemos escolher o R1 e o R2. Tá? Por quê? Porque a partir dali nós vamos setar quanto que vai ser, daí podemos escolher quanto que vai ser o VZ e o R1 e R2, já matamos já de cara. Tá? Então, como é que a gente faz? Supondo que a gente não tivesse nenhuma dessas equações em mãos aí. Nós vamos fazer uma análise por circuito virtual aqui. Tá? Nesse ponto aqui a gente tem VZ e aqui nós temos VM. Tá? Então, pelo curto-circuito virtual, nós sabemos que VZ tem que ser igual a VM. Tá? Quanto que é o VM? A tensão de saída vezes o R2 sobre o R1 mais R2. Tá? Então, isolando o VO, vai ser R1 mais R2 sobre R2, tudo isso aí vezes o VZ. Tá? Então, isso aqui, pessoal, tem que ser 5 volts. 5 volts. Tá? Então, o que nós precisamos saber? Escolher o R1 e o R2 e escolher também esse cara aqui, que é o nosso VZ. Tá? Então, qual que é a restrição aqui? Como esse número aqui é maior do que 1, né, porque tem um valor maior em cima do que embaixo, então esse número aqui é maior do que 1. Eu tenho que multiplicar o número maior que 1 por esse número aqui para dar 5. Tá? Então, logo, esse número aqui tem que ser menor do que 5. Tá? Então, VZ tem que ser menor do que 5. Tá? Então, vamos lá, vamos às compras agora. Vamos escolher um Joe do Zener. Tá? Temos essa tabela dos Zeners disponíveis. Tá? Que valor que vocês escolheriam aí? Vou deixar para vocês essa. O que vocês acham? O VO tem que ser 5. O VO tem que ser 5 e o VZ ele tem que ser menor do que 5. Tá? Qual o valor aí que vocês escolheriam? Aí? Dá um zoom aqui mais perto. 4.7. 4.7. Daqui para lá, né? Daqui para cá. Tá? Então, qualquer valor dessa tabela aqui funciona. Tá? Uma dica que eu dou aqui, pessoal, é que um valor mais próximo da metade faz com que os dois resistores fiquem mais parecidos. Tá? Dá para usar 4.7 tranquilamente. Vamos até fazer com 4.7 aqui, vamos ver quanto é que dá. Tá? Então vai ficar aqui R1 mais R2, aqui R2 e aqui 4.7, né? Igual a 5, tá? Então aqui vai passar R1 mais R2. Esse 4.7 vai passar dividindo e o R2 também vai passar para lá. Tá? Eu já vou fazer esse 5 dividido por 4.7 aqui, vai dar 1,0638. Vou botar mais casos até. 1,0. Já me esqueci o número. 0,638. 38 vezes R2, tá? O que eu posso fazer aqui? Esse R2 vai para o outro lado, vai ficar assim, ó, R1 vai ser igual a 0,0638 vezes o R2. Tá? Então, tem que chutar um R2 e calcular o R1. Então, 0,638. Tá. Então, aqui, ó, o que eu posso chutar aí? Vamos colocar aí, tipo,
E daí, como os dois números são muito próximos, tá? Esse tá igual. Vai dar, na verdade não é 1, aqui é 0, né? Tem que descontar 1. Então, se aqui eu colocar, por exemplo, um resistor de 100K, tá? 100K, ele vai dar um resistor de 6.382. Daí não tem tanto problema, tá? Só que acaba ficando os dois, um resistor fica muito menor do que o outro, tá? Não é um problema, não é um problema. Eu, particularmente, gosto de colocar resistores aqui, essas são os Zener mais próximos da metade, tá? Porque daí, se eu colocasse um... Claro que de 2,5 não tem ali, eu acho. Deixa eu ver. 2,5 nem tem, tá? 2.4 tem. Mas um valor tipo 3.3 aqui, ó, ele já vai dar um valor, os dois valores mais próximos, tá? Mas não tem problema, pode ser assim, sem problema, tá? Então, escolhendo aqui um R2 igual a 100K, tá? O meu R1 vai dar 6.382. 6,382K, tá? Então, esses dois aí são os resistores R1 e R2, tá? Tá certo isso, R2 é maior, tá? Uhum. Beleza, escolhemos então qual que vai ser os nossos resistores R1 e R2. O que mais que nós podemos calcular agora? Podemos, já que escolhemos a tensão, né, que vai ser esse cara aqui, ó, nós podemos escolher, nós vamos trabalhar com um Zener de 0,5 watts ou de 1 watt, tá? E eu sugiro, geralmente, como neste circuito aqui, ó, não tem... Aqui é só para gerar referência de tensão, tá, pessoal? Então, não tem correntes grandes passando aqui, tá? Então, a gente pode usar um Zener de 0,5, que ele vai ser mais barato, tá? E como vai ter menos corrente, ele vai ficar melhor polarizado, com uma corrente menor, tá? E daí esse resistor RI não esquenta tanto também, tá? Aqui tem que ficar na ordem de miliwatts, senão acaba que perde muita potência nesse resistor ali, que está só para gerar referência, tá? Tranquilo? Então, esse cara ali, ele é somente para gerar referência. Vou colocar isso aqui um pouquinho para o lado. Tá? Então, como é que a gente faz para escolher a resistência do Zener? Tá? Que vai em série com o Zener. Eita. Então, esse circuitinho da entrada ali, pessoal, ele é um circuitinho assim. Ó. Nós temos aqui uma fonte de tensão, um resistor e um Zener. Tá? Então, aqui é VI, aqui é o RI. E aqui, pessoal, vai acabar que ele vira uma fonte de tensão, né, com uma tensão VZ, tá? E aqui nós temos a corrente do Zener, tá? Ok? Então, essa aqui é a corrente do Zener. O que é a corrente do Zener? Ela é VI menos VZ sobre o RI, tá? Quando é que nós teremos, então, a nossa corrente mínima e máxima? Tá? Temos o IZ mínimo, tá? Que é quando? Quando eu tenho a tensão mínima, V mínimo, menos VZ, e quando nós tivermos o nosso RS máximo, tá? Porque quando a resistência for grande, a corrente é pequena, tá? Porque está em série, né? E depois aqui nós temos o IZ máximo, que é quando eu tiver o VI máximo, menos o VZ, sobre o RS mínimo, tá? Então, daqui nós tiramos os valores das resistências. Tá? Então, o RS máximo, ele é VI mínimo menos VZ sobre o IZ mínimo e o RS mínimo é o VI máximo menos o VZ sobre o IZ máximo. Tá? Então, vamos ver os valores aí. Nós temos... Quanto que é o nosso VI mínimo? É 10, né? E o VZ é 4,7. Tá? Corrente ainda não vimos. E aqui é 15 menos 4,7 sobre... E as correntes? Temos que ver quanto que são as correntes máximas e mínimas do Zener. Tá? Nós escolhemos não.
eu sugeri para vocês utilizar aqui, ó, uma corrente, um Zener de meio watt, tá? Porque daí as correntes vão ficar menores, tá? É sugestão. Dá para usar o outro? Não tem problema, tá? Não tem problema. Então, lembrando que a potência do Zener, pessoal, ela é a tensão do Zener vezes a corrente, tá? Então, IZ, ela é o PZ sobre o VZ, ok? Então, quanto que é, no caso do máximo aqui, a gente pega as potências máximas, né? Tá? Então, quanto que é a potência máxima? 0,5 sobre a tensão do Zener é 4,7. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,5 dividido por 4,7, que dá 106,38 mili. Tá? 6,38 miliamperes, tá? E a corrente mínima, tá? E o IZ mínimo, ele é 0,1 vezes o IZ máximo. Tá? Então, fazendo esse produto aqui, vai dar 10,638. Tá? Beleza? Então, substituindo aqui, aqui vai dar 10,638 mili. Tá? E a outra vai dar 106,38. Vamos fazer esse cálculo aí. Então, fazer o de baixo primeiro, que já está ali. Vamos colocar na memória. Então, aqui vai dar 15 menos 4,7 dividido por aquilo ali. Tá? Então, o RS mínimo vai dar 96,82. 96,82. E aqui vai dar um RS máximo de... Vai dar 10 menos 4,7 dividido por isto aqui, só que vezes 0,1. $498,2. Dá mais serviço o Zener do que o resto, tá? Então, aqui um valor interessante pode ser a média desses dois valores aí, tá? Então, esse aqui é 500, aqui em torno de 100, tá? Dá para fazer um calculador aqui. RS máximo mais o RS mínimo sobre 2. É uma sugestão, tá? Eu, se fosse na prática, colocaria mais próximo do mínimo, tipo uns 150 ohms aí já estaria show de bola, tá? Mas eu vou fazer aqui para ficar padronizado. Então, isso aqui. Mais isso aqui. Dividido por 2 aqui. Então, dá 300 ohms, tá? 300 ohms, tá? Dá um valor interessante, ok? Então, esse é o nosso RS, ok? Então, já calculamos isso aqui, tudo, e isso aqui. Falta o quê? Falta o RB, tá? Então, falta somente o nosso RB. Tá? Então, como é que a gente calcula o RB? Primeiro, temos que ter uma ideia de quanto que está sendo a nossa corrente IO, tá? Então, quanto que é? Sempre valores máximos, né? Quanto que é o IO máximo? O IO máximo é quando vai ser na saída VO dividido pelo RL mínimo, né? Que a nossa carga varia. Ela varia entre 10 ohms e infinito. Quanto que é o RL mínimo? 10 ohms, tá? Então, vai ser aqui, ó, 5 dividido por o RL mínimo, que é 10. Tá? Então, aqui nós vamos ter 500 miliamperes. Tá? Essa é a corrente máxima. Quanto que vai ser agora a nossa corrente da base máxima? Tá? Que vai ser também a nossa corrente do amplificador máximo. Tá? Corrente do IAMP máximo. Tá? Quando que vai ser essa corrente? Ela vai ser o IO máximo dividido pelo beta, né? Porque essa é a corrente, essa aqui é como se fosse a corrente do emissor, tá? Nós queremos a corrente da base,
Tá? Então, a corrente da base, ela é aproximadamente a corrente do emissor pelo beta. Tá? Na verdade, seria beta mais 1, mas eu vou colocar beta para ficar mais fácil. Tá? Então, a corrente máxima vai ser quando a gente tiver o IO máximo dividido pelo beta mínimo. Ok? Então, isso aqui vai ser 500 mili. Eita. 500 mili dividido por 200, que é o nosso beta, né? Beta mínimo. Tá? Então, vai dar 500 mili dividido por 200, tá? Que vai dar 2,5 mili, tá? Miliamperes. Então, se a gente olhar aqui, ó, passou no teste, né? Essa corrente máxima aqui, ó, é abaixo da corrente nominal do amp-op. Se tivesse dado tipo 7 mili, 10 mili, parou o projeto. Não dá para fazer com esse amp-op ou com esse transistor. Tem que trocar, tá? Beleza? Então tá. Essa é a nossa corrente da base máxima. Okay? Como é que a gente faz para calcular agora o nosso RB? Tá? O que é o RB? O RB, ele sai dessa malha aqui, ó, né? Porque nós temos aqui Vamp e a tensão nesse lado é quanto? É VBE mais VO. Tá? Então, essa diferença de tensão está em cima do RB. Então, é Vamp menos o VBE mais VO sobre corrente da base. Tá? Então, aqui nós vamos substituir quem? Quando que vai ser o pior caso? Vai ser o pior caso quando nós tivermos a nossa tensão máxima do amp-op. Desculpa, quando tiver a tensão mínima do amp-op. Tá? Tensão mínima do amp-op. Então, quanto que é a tensão mínima do amp-op? Então, isso aqui, o RB, ele tem que ser menor do que o Vamp mínimo menos o resto é constante, VB mais VO, sobre o IB máximo. Tá? Então, quanto é que vai dar isso aí? Isso aqui é 10, né? Menos 0,7, menos a tensão de saída, né? Que é 5, sobre 2,5 mil. Tá? Então, dividido 10 menos 0,7 menos 5, tá? 1.720, então 1,72K. Tá? Então, esse aqui é o RB, ele tem que ser menor do que isso. Tá? Eu sugiro usar um RB aí de... coloca um RB aí de 1K, 1K e meio, tá? Coloca um valor abaixo disso aí. Tá? Ok? E é isso aí, acabou o projeto, tá? Já projetamos tudo em cima dessa fonte, tá? Tranquilo? Eu vou mostrar a simulação dela aqui que eu já tinha feito, tá? Então aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu estava testando outras coisas. Vou trocar o mouse aqui. Estão vendo a tela aqui? Tranquilo? Sim. Tá, então aqui, ó, o que nós temos? A tensão de entrada, eu coloquei aqui uma fonte de 12 volts, 12,5, e coloquei em série uma tensão senoidal de 2,5, tá? Então, quando essa tensão aqui, ó, ela vai somar e subtrair 2,5. Quando ela subtrair, vai dar 10, e quando ela somar, vai dar 15. Então, ela vai ficar oscilando naquela faixa entre 10 e 15, tá? Aqui nós temos o Zener, que eu vou colocar então 4,7, tá? O nosso resistor aqui, nós projetamos ele em 300 ohms, tá? O amp-op aqui, pessoal, pode ser qualquer amp-op, tá? Pode ser qualquer um dos amp-op, pode ser o convencional. Eu peguei esse level 1 aqui, level 1, porque ele tem mais parâmetros e daí a simulação fica um pouco mais real, tá? Então aqui, o que eu mudei? Eu coloquei a tensão da alimentação a mínima, tá? E o VS menos aqui eu coloquei 0. Tá? 0 e 10. E infelizmente não tem como colocar uma alimentação dele variando com a tensão de entrada.
tá? Tem que ser uma tensão fixa. Então eu botei a mínima, tá? Corrente máxima, eu coloquei 5 mili, tá? E aqui o ganho estava 10 mega, eu baixei para 1 mega para mostrar para vocês também lá, depois o que acontece, tá? Aqui, então, 1K, já estava aqui. Aqui deu, vou colocar os valores que nós calculamos aqui. O nosso R1, R2 é 100K e outro é 6.332. 6.382K. E aqui 10K. Tá? A carga mínima é 10. Tá? Então o que eu fiz aqui também? Ó? Eu coloquei um resistor de 20, tá? E aqui em paralelo eu coloquei outro resistor de 20, e daí num determinado tempo eu coloco os dois em paralelo. Então no início vai começar com uma carga de 20 e depois vai partir para uma carga de 10, quando os dois ficarem em paralelo, tá? Que eu coloquei aqui uma chave, tá? Que eu coloquei aqui, procura aqui como switch, SW, e o interessante é essa aqui, ó, bidirectional switch, tá? Então é só colocar aqui no circuito, para não tem lado, né? E daí, para acionar essa chave, eu preciso colocar esse carinha aqui, que é o on-off switch controller. Se não colocar, ele não funciona, tá? E daí aqui nesse ponto eu posso colocar uma fonte. Eu coloquei uma função degrau aqui que em 50 microsegundos ele vai de 0 para 1, tá? Então ela liga com nível lógico 1 e desliga com 0, tá? Eu acho que se você colocar tipo mais 10 volts, menos 10 volts, ela também funciona, mas nunca testei. Acima de 1 volt, qualquer valor dá. Abaixo de... eu não sei se valor negativo dá para botar. Tá? Tá, isso aí. Isso aí, vamos simular. E eu fiz uma simulação com um tempo bem curto, porque eu quis botar um passo bem pequeno. Tem um passo ali na menos 9 e simulei por 100 micro. Tá? É bem pouco tempo, para não demorar demais a simulação. E aqui o transistor, né? 200 o ganho dele e 0,7 a tensão da base, tá? Então vamos olhar aqui, ó, a tensão VO, tá? Tá lá, nossa tensão VO. Então ela partiu de 0, ó, e subiu até chegar nos 5 volts, tá? Por que ela tem essa partida? Porque não tem nada armazenando energia, ele começa do 0. Tem que ver que isso aqui aconteceu em 1,7 microsegundos. Então aconteceu muito rápido, tá? Muito, muito rápido. Vamos comparar aqui também a nossa tensão do VZ, tá? Então a tensão do VZ ela está em 4,7, né? Cravado. Vamos colocar aqui também a tensão do VM, tá? A tensão do VM está ali, está cravado também, só nesse degrau aqui que eu já vou comentar, tá? E que mais? A tensão VI ela está lá, está variando, ó, está entre 15 e 10, tá? Se eu trocar a escala fica melhor aqui, né? Porque parece que é uma senoide, mas não é uma senoide. De 0 a 20 aqui. Tá? Ela está entre 10 e 15, né? Só a escala interfere ali na hora de olhar, tá? O que mais? E é isso aí, tá? Então, olha o que aconteceu. Ela está bem certinho no 5. O que falta é mostrar aqui, por exemplo, o VAMP, tá? O nosso VAMP, olha aqui, ó, ele está em torno de... aqui está em torno de 6 quase 7 volts. E quando entrou mais carga, o VAMP teve que subir para compensar, tá? Então, o VAMP foi para 8,2. Então, ele está indo perto dos 10 para saturar, né? Pode ser que iria saturar em alguma situação, né? Tá? E a corrente do amplificador, que é o IRB, aqui também aumenta, tá? Então, o valor que nós calculamos, pessoal, de valor de... Aqui, o RB é 1,72. Eu vou botar exatamente esse valor aqui, o RB. 1,72K, tá? Vou rodar a simulação. O que aconteceu? Quando entrou a carga máxima, que é os 10 ohms, tá? Olha o que aconteceu com o VAMP, ó. Ele cravou exatamente em 10 volts, ó, 9,978, tá? Então ele está chegando na iminência de saturar, tá? Se a gente olhar a tensão de saída aqui, ó, tensão de saída, eu vou tirar esse, olhar só, tirar esse VM e o VZ daqui, deixar só o VO. Tá, e vou tirar assim. Essa tensão do nosso VO aqui tá beleza, tá regulando, o VO está em 4,99998, tá?
Eu vou subir um pouquinho agora essa resistência aqui, ó. Vou botar 2K, tá? 2K de resistência. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Quando entrou a carga, tá? Quando entrou a carga, o nosso Vamp saturou em 10, ó. Então, o Vamp está no máximo, ele está como se fosse um carro, ele está acelerando, está com o pé no fundo e a tensão não chega onde tem que chegar. Então, ó, o VO aqui está em 466. Tá? Então, faltou tensão do amplificador. Então, como é que a gente regula isso? A gente regula através desse resistor. Então, é bom deixar um valor menor que aquele RB calculado lá. E para baixo não tem problema. Se eu botar 100 ohms aqui, ó, melhor ainda, não tem problema. Tá? Ele vai funcionar. Só que o Vamp vai ficar com um valorzinho bem pequeno. Né? Um pouco pequeno, claro que vai ter o 5 volts da saída, mais o 0,7, e daí a variação ali vai, ele está em torno de, ele não contribuiu com bem pouca tensão aqui, tá? Então, vocês estão vendo que a tensão de entrada está oscilando e a tensão de saída está fixa, tá? Está cravada em 5 volts, tá? E o amp aqui, ó, vocês estão vendo que, se vocês olharem aqui, ó, não tem oscilação, ó. Então, tá? Então, isso aqui seria equivalente ao carro estar andando num terreno que faz isso aqui, ó, e o acelerador tem que ficar compensando para manter velocidade constante, tá? Com rotação constante. Por que o acelerador aqui, que é o amp, não mudou? Tá? Não mudou pelo seguinte, porque esse transistor aqui é ideal. Tá? Então, se eu deixar uma corrente constante aqui, ó, ele vai dar corrente constante e tensão constante na saída. Tá? Se vocês olharem a tensão coletor-emissor aqui, ela com certeza vai estar oscilando. Tá? Vou chamar isso aqui de VCE. Tá? Ela vai ficar oscilando. Vamos só olhar aqui. Ó. VCE. Ó, a tensão VCE assume essa variação. Tá? Mas o amp-op não fez muito trabalho aqui. Quem fez mais trabalho foi o transistor. Porque ele tem essa característica de corrente constante. Tá? Claro que na prática isso aqui não é ideal. Na prática ele teria como se fosse uma fuga, que depende da tensão. Tá? Que é aquele RO lá da eletrônica 2, quem viu. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uns 10K, pelo menos, lá a gente usava uns 40K, mas eu vou usar 10K aqui para mostrar. Tá? E vou voltar aqui para 1K. Tá? Fazendo isso, e vocês olharem o Vamp, em cima aqui ó, vai ter uma oscilaçãozinha. Vai ser difícil de ver, tem que dar um baita de um zoom aqui, ó, mas ela fica oscilando, tá? Para compensar. Tem uma oscilaçãozinha bem pequena, tá? Aqui nessa aqui também vai ter. Tá? Ela é bem pequena porque aquele 10K lá também não contribui com tanto, né? Mas na prática existe, tá? O transistor não é ideal. Tá? Olha, ele está compensando na corrente, na tensão do amplificador e na corrente da base. Ó. Também tá. Se a gente dar um zoom aqui, também vai ficar trocando. Tá? Tem que dar um zoom e zoom. É bem pouquinho que ele varia. Tá? Também tem uma oscilaçãozinha. Tranquilo? Entendido, então, esse circuitinho aí? Uhum. Tranquilo? Então tá, esse é o chamado regulador série, tá? Estamos passando o horário, pessoal, mas mais 10 minutinhos aqui, eu só vou passar o outro bem rapidão aqui, tá? Que é o circuito fonte de tensão com regulação paralela, tá? Ele é o análogo daquele, tá? 10 minutinhos aqui a gente mata, tá? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Então tá. Então, o amplificador paralelo, pessoal, o que muda? Muda que o nosso transistor aqui, agora ele vai estar aqui, ó, vai estar em paralelo, tá? Ó, aqui está a carga de saída, tá? E o nosso transistor, ele está em paralelo com a carga, tá? Aqui está a carga e aqui está ligado na carga, tá? Bom, e como é que ele faz para regular? Ele utiliza, então, um resistor em série, tá? Um resistor em série para fazer a regulação, tá? Então, se eu precisar que a tensão de saída caia, eu dreno mais corrente desse transistor aqui, ó, e daí aumenta a queda de tensão, porque a corrente nesse resistor é a corrente de saída mais a corrente desse transistor. Então, eu tenho uma composição de duas correntes, sendo que uma delas eu controlo, a outra não, tá? E por que tem que ser um amplificador PNP? Pelo seguinte, porque aqui nós temos na entrada, é tudo igual, ó, tensão fixa do Zener, tá?
Só que daí, ó, o que acontece? Digamos que aqui no Zener tenha 4 volts, tá? E aqui na saída esteja 2 volts. Então eu preciso aumentar a tensão, tá? Porque pelo curto-circuito virtual, essas duas tensões aqui vão ser iguais em algum momento. Então, o que eu tenho que fazer? Para que essa tensão suba, a queda de tensão no resistor tem que diminuir, tá? Então eu tenho que diminuir a corrente, tá? Como é que eu faço para diminuir a corrente? Quando eu pego aqui, ó, 4 menos 2, vai dar 2, então esse Vamp vai subir. Se eu tivesse um transistor PNP, a corrente ia aumentar, tá? Então por isso eu boto um PNP que quando a tensão sobe, tá? A corrente diminui, tá? Então o IE diminui, a tensão de saída sobe, tá? Então a lógica é totalmente oposta, tá? A ideia é a mesma, mas a lógica é oposta, tá? Tá, então, a análise simplificada, nós vamos fazer direto, né? Nós vamos fazer um curto-circuito virtual, vamos igualar as duas tensões, tá? Vai dar na mesma equação, tá? O circuito é exatamente igual, tá? Fazendo o curto-circuito virtual entre esses dois pontos, nós vamos ter a equação de saída, que é a função do Zener também, tá? As restrições de funcionamento, elas são idênticas, assim, análogas, né? Porque um é PNP e o outro é PNP, tá? Um é NPN e o outro é PNP. Como é que a gente projeta, por exemplo, essa resistência RS? Aqui vira um divisor de tensão no final das contas, né? Porque como é que fica o circuito esquemático? Fica aqui a tensão VI, uma resistência RS e aqui a resistência de saída, tá? Aqui está o RS, aqui está o RL e aqui, pessoal, nós temos uma fonte de corrente controlada, tá? Esse aqui é o nosso circuito esquemático, tá? Então, como é que a gente projeta o RS? Tá? O RS a gente projeta da seguinte forma. Digamos que aqui nós temos 10 volts, por exemplo, e aqui nós queremos 5 na saída. Tá? Quanto que é o pior caso? Digamos que aqui oscila de 10 até 15. Tá? Quanto que é o pior caso? É quando for 10 volts, tá? E daí nós vamos estar com a menor tensão, e esse cara aqui, para compensar, ele vai estar com a menor corrente, ele está quase desligando. Tá? Esse transistor aqui está quase desligado. Nessa condição, se esse resistor aqui for igual ao da carga, tá tudo certo. Então, se aqui fosse 10 ohms, tá? E aqui fosse 10 ohms, e a tensão estivesse na mínima, ele vai pegar, vai fazer um divisor e vai dar 10. Então, esse é o ponto ideal do projeto, tá? Quando tiver com a menor tensão e a menor tensão, e vai estar o próprio divisor resistivo já resolve tudo, tá? Qualquer outra coisa que a gente fizer vai aumentar essa tensão. Se a carga aumentar, a resistência aumentar, for para 20, essa tensão vai subir. Então, essa corrente aqui tem que atuar para diminuir a tensão. Se a fonte de entrada for para 15, a tensão de saída vai aumentar. E essa fonte tem que atuar para diminuir a tensão. Tá? Então, essa fonte aqui só diminui tensão. Essa fonte aqui. Tá? Então, o projeto sai daqui. Ó. Tensão de saída que eu quero é igual a tensão mínima, peso divisor de tensão, e isola o RS dali. Tá? Bem tranquilo, ok? Depois, as restrições são as mesmas, o VI tem que ser maior que a saída, o Vamp não pode saturar, o IAMP também não pode saturar. A corrente de saída é VO sobre RL, a corrente do IRS, ela é a diferença da tensão, que é VI menos o VO, que está aqui, sobre RS, tá? E a corrente que vai para o transistor, ela é a subtração do RS menos a corrente de saída. É a corrente que vem para cá, tá? Que é a corrente do transistor, que vai ser proporcional à da base. Tá? Lembrando que a corrente, ela flui assim, ó. Tem uma corrente que desce e a outra corrente faz isso aqui, ó, né, no transistor PNP. Tá? Então, a corrente do amplificador, a tensão do amplificador tem que ser menor que a da base, para a corrente fluir no sentido direita e esquerda. Tá? Então, substituindo isso aqui, ó, que a corrente da base é o IE sobre, aproximadamente IE sobre beta. Tá? Daqui a gente tira que a corrente máxima do ampliop é dado por essa relação aí, com o beta mínimo, tá? E entra o RS também, por isso que ele tem que ser projetado primeiro. Tá? A primeira coisa que projeta é o RS. Tá? Beleza? E as tensões, a mesma coisa. Tá? Então, nesse ponto aqui, a tensão vai ficar menor. Tá? Então, a tensão do Vamp é o VO, que está aqui, ó, que vai ser uma tensão menor do que o antes, digamos 5 volts.
menos a tensão da base, menos a queda do resistor, tá? E dali sai o Vamp, tá? Que tem que ser maior do que o mínimo, porque agora a tendência é para ter mais corrente no emissor, eu diminuir a tensão do amplificador. Então a tendência é que ele vai saturar agora para baixo, tá? Vai saturar para baixo, tá? Dali a gente tira um RB, tá? Que o RB também tem que ser pequeno, tem que ser menor do que esse número ali, tá? Beleza? Então aqui tem um exemplo, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, que já passou do horário aí, já está tarde. Tá? E daí tentem fazer isso aí, vai ter uns exercícios assim na lista também, tá? Que vai ter uma listinha. Isso aí eu estou devendo ainda a lista de comparadores, que está no forno ali, vai sair amanhã provavelmente, tá? Beleza? Beleza, senhores? Então é isso. Hoje foi meio na correria, mas é isso aí mesmo. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. É isso aí, né? Tem que Então, olhar mais uma vez a gravação daí, entende bem. E daí na hora de fazer os exemplos, às vezes vocês vão ver que é bem... Tem que fazer o exemplo e tem que fazer a simulação, tá? Que daí vocês olham aos pontos do circuito com aquelas tensões que vocês ficam na dúvida, né? Porque às vezes fazendo o cálculo demora, então tu perde o timing para entender logo, né? Daí a simulação é bom para isso. Tá? Ficou na dúvida, já olha ali, tá, é assim. Então já ajuda no aprendizado, tá? Beleza, senhores? Mas não é difícil, sim. É só a primeira vez que eu olho o circuito que é mais complicado. Então tá. Abraço para vocês. Até amanhã. Beleza, abraço. Até amanhã, fontes de corrente. Feito. Abraço. Feito. É.